Então estamos de volta com as nossas aulas agora sobre os profetas maiores. Na aula passada vimos sobre o profeta Isaías e hoje veremos sobre o profeta Jeremias, o profeta conhecido como profeta chorão, porque ele chorou intensamente a desolação de Jerusalém. Vocês se lembram que Isaías profetizou no tempo em que a Síria estava levando cativa as nações do norte, as tribos do norte, e dizia para as tribos do sul se arrependerem dos seus pecados, porque caso não se arrependessem, se voltassem para a lei de Deus, o mesmo ocorreria com eles. E nós veremos com Jeremias que ele continuou pregando para que o povo se arrependesse. Ele foi completamente perseguido por toda a liderança e o povo não se arrependeu, muito menos os reis e nem os sacerdotes, e isso resultou de fato no cativeiro. E Jeremias teve a tristeza de ver toda Jerusalém sendo destruída e o povo sendo levado cativo. Então, por isso, ele é considerado o profeta chorão, porque lamentou intensamente esse acontecimento no livro das Lamentações. Então, o livro de Jeremias, nós vemos lá no capítulo 1 a chamada dele, do 2 ao 38, palavras de julgamento contra Judá e Jerusalém. No 39, nós já temos o tempo do cativeiro de Judá. De 40 a 45, a mensagem ao remanescente, ou seja, a mensagem àqueles que aceitaram esse juízo de Deus e se voltaram para a lei de Deus novamente. Do 46 ao 51, profecias contra as nações vizinhas. Do 52, nós temos um momento de triste lembrança. A mensagem do livro foi dirigida ao povo, aos governantes, aos reis, de uma forma geral, e ao invés de ser uma mensagem pedindo arrependimento, como era a mensagem de Isaías, aqui Jeremias já profetiza um julgamento que seria irreversível contra Judá. O povo menosprezou essa mensagem e não acreditava que Deus iria permitir que Jerusalém fosse destruída. Deus havia livrado a nação de Judá por meio do rei Ezequias contra a invasão da Síria. Mas agora Deus de fato decidiu punir as tribos do sul. Jeremias era filho de Ilquias e foi o autor do livro. O seu nome significa Jeová estabelece. Vivia na cidade sacerdotal de Anatote, a poucos quilômetros de Jerusalém. Seu ministério durou cerca de 50 anos e cobriu o reinado de 5 reis de Judá, de Josias a Zedequias. Então, vocês percebem o tempo que ele começou a pregar essa punição de Deus e ninguém acreditava nessa mensagem e ele teve a tristeza de ver essa mensagem ser cumprida. Ele ficou cerca de 40 anos em Judá e o restante da vida dele na Babilônia e no Egito e nunca deixou de pregar ao remanescente rebelde. Ele tinha um amanuense, que é quem escreve, alguém que escrevia as profecias dele, que era o Baruque. Jeremias era um camponês da tribo de Benjamim e vivia no interior de Judá e foi um verdadeiro sofredor. Nós vemos lá no capítulo 20
que ele quis abandonar a chamada de Deus, mas não conseguiu. Ele sentia algo muito mais forte que fazia com que ele resolvesse seguir com seu ministério. Foi perseguido severamente pelas autoridades, sofreu muitas pressões e oposição à sua mensagem e por fim foi levado cativo à Babilônia e depois ao Egito por um grupo de rebeldes. Na verdade, Jeremias teve o apoio da Babilônia, depois é que ele foi levado por alguns rebeldes para o Egito. Na verdade, Jeremias explicava ao povo que já era agora necessário aceitar o castigo. Não adiantava buscar aliança com o Egito. Eles já deviam aceitar o cativeiro e ir para a Babilônia, viverem lá por um tempo. Na verdade, o tempo de 70 anos. Depois disso, eles retornariam. Mas Jeremias deixou claro, já era inútil lutar contra esse cativeiro. Portanto, as autoridades, os reis, o perseguiram completamente, porque consideravam que ele, falando dessa forma, tirava o ânimo do povo de lutar contra a Babilônia. Mas, na verdade, a mensagem de Deus era justamente essa. Não era para lutar contra a Babilônia. Deus não daria mais a vitória para eles contra a Babilônia. De fato, o tempo do juízo havia chegado e era, portanto, irreversível. Ele é uma figura que confia totalmente em Deus e, apesar de ter desejado deixar de ser profeta, não desiste e continua, mesmo sendo punido, pregando a sua mensagem. Ele fala da negligência dos sacerdotes quanto às suas responsabilidades e culpa os sacerdotes por conta daquela situação precária que o povo vivia, porque ele considerava que era da responsabilidade dos sacerdotes ensinar o povo como esse povo deveria viver de acordo com a lei de Deus. E como não ensinaram, o povo chegou àquela corrupção moral que era inaceitável para Deus. O pano de fundo histórico de Jeremias é encontrado lá no segundo livro de Reis, do capítulo 21 a 25. Ou seja, quando nós pegamos a nossa Bíblia, lá no segundo livro, começamos a ler do capítulo 21 até o 25, é aquele período histórico que o profeta Jeremias viveu e profetizou contra o tipo e o estilo de vida que as pessoas viviam naquela época. Como eu já disse anteriormente, quando ele começa a pregar, a Assíria começava a se enfraquecer e a surgir uma nação mais poderosa, a Babilônia, justamente a nação que ganhava forças e que no futuro iria levar o povo de Israel cativo. Jeremias experimentou a reforma religiosa e política do rei Josias em Jerusalém, mas a rebelião do povo havia sido tão intensa que, mesmo com a reforma de Josias, não foi suficiente para reverter o juízo de Deus. Jeremias experimenta a primeira deportação para a Babilônia e vê a total tomada de Jerusalém pelos babilônicos, que aconteceu em 587 a.C. Como eu disse no começo dessa aula, ele chora toda essa tristeza, essa desolação de Jerusalém no livro de Lamentações. Nesse livro, nós vemos no capítulo 1 as tristezas de Jerusalém depois da queda, no 2 o castigo de Jerusalém, no 3 o castigo e arrependimento, no 4 a miséria e a vergonha de Sião e a oração de humilhação profunda no capítulo 5. Qual é a situação? Depois daquele esplendor do reinado de Davi e no reinado de Salomão, que inclusive recebia visitas de longe, como foi o caso da rainha de Sabá, para ver as glórias, a organização
e o esplendor da nação de Israel. Agora ela é uma nação destruída. A cidade de Jerusalém foi destruída, o povo foi levado como escravo para a Babilônia e o templo construído por Salomão foi destruído. Dá para imaginar a desolação. O que é mais interessante, para mim pelo menos, é que mesmo diante de uma desolação dessas, Deus falava palavras de esperança. E conforme nós vimos em Esdras e Neemias, passados 70 anos, na verdade, os acontecimentos de Esdras e Neemias foram 70 anos depois deste contexto aqui de Jeremias, de desolação e destruição de Jerusalém. Passados 70 anos, o povo retorna para reconstruir Jerusalém. Com isso eu aprendo que, ainda que Deus tenha que agir com juízo, Ele sempre terá palavras de misericórdia e sempre está disposto a reconstruir as nossas vidas pessoais e a vida das nações. O propósito com que o livro das Lamentações foi escrito é justamente para lamentar a destruição da cidade de Jerusalém. E, portanto, nessas lamentações há profundas dores espiritual, emocional e física do povo de Judá. Esse livro é sempre lido entre os judeus do mundo inteiro, especialmente no dia 9 de julho, que é o dia que os judeus recordam a destruição de Jerusalém pelo exército do rei Nabucodonosor. Lá nos lamentos, nós vemos o primeiro lamento descreve e explica as aflições de Jerusalém. O segundo descreve o desastre com maiores detalhes. A destruição foi consequência do julgamento de Deus contra o pecado. Não nos esqueçamos que essa promessa de destruir a nação já tinha sido posta na lei de Deus e especialmente com mais intensidade no livro de Deuteronômio, que foi aquele momento nas campinas de Moabe que a segunda geração estava pronta para atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra. Moisés gasta tempo com eles, repetindo a lei e dizendo: olha, Deus vai dar essa terra para vocês. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Então vocês vão conquistar essa terra e vão estabelecer uma grande nação. Mas essa nação precisa ser estabelecida nos moldes da lei de Deus e vocês devem permanecer nessa lei para que os povos da terra conheçam o Deus Criador de todas as coisas e passem também a aceitar essa lei. Mas, como eles não obedeceram, mesmo tendo vários profetas no meio deles dizendo que a vida que eles estavam vivendo desagradava a Deus, eles não deram ouvido aos profetas e por isso toda a desolação. Então, o lamento aqui descreve justamente que essa destruição é consequência do julgamento de Deus contra o pecado. E eles jamais poderiam dizer que Deus não tinha avisado, porque toda a geração que conquistou a terra, conquistou depois de conhecer e de ouvir toda a repetição da lei por meio de Moisés. O terceiro lamento descreve alguns fatores desse julgamento. O quarto lamento destaca algumas lições que são aprendidas por Jerusalém, e foram várias lições que Jerusalém aprendeu. O quinto fala da atitude de Jerusalém diante do sofrimento, de buscar a misericórdia de Deus e
esperar a restauração que viria 70 anos depois, quando um outro império, o Medo-Persa, venceu a Babilônia e o rei Ciro, conforme nós vimos em aulas anteriores, fez um decreto permitindo o retorno do povo a Jerusalém, que é o tempo então de Esdras e Neemias, conforme nós vimos em aulas anteriores. Ficamos por aqui, espero você para a nossa próxima aula para estudarmos sobre o profeta Ezequiel. Até lá!